Olá, oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual e na nossa aula de hoje nós vamos fazer algo diferente, que é justamente revisar conteúdos, certo? Nós já vimos os conteúdos que seriam correspondentes à apostila 2, certo? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão básica dos conhecimentos básicos que eu devo ter desses gêneros textuais, certo? E depois, nas nossas aulas seguintes, a gente vai fazer algumas atividades referentes aos gêneros textuais trabalhados até então, certo? Então, vamos lá, oitavo ano, ao nosso estudo dos nossos gêneros, certo? Então, na nossa aula de hoje do oitavo ano, nós vamos fazer a parte revisional dos conteúdos que seriam referentes à apostila 2, né? Lembrando aqui que o material de vocês ele é completo do ano inteiro, com todos os conteúdos, mas eu estou sempre identificando a vocês, né, o que seria referente a cada material, a cada apostila, certo? Então, a gente, como início aqui, né, na unidade 3, capítulo 1, nós estudamos o artigo de opinião, né? Que o texto de vocês ele trabalha muito e chama de texto de opinião, né? Que é basicamente a mesma coisa, você dá a sua opinião sobre algo, é assim? Então vamos lá. É um gênero textual que ele está envolto, né, aos textos escritos em primeira pessoa, né, ou terceira pessoa, mas a gente deixa bem claro que num texto de opinião é bom a gente utilizar a primeira pessoa, porque se é um artigo de opinião, né, se é um texto de opinião, se é a sua opinião sobre algo, então você vai utilizar a primeira pessoa. Às vezes é utilizado a terceira pessoa se você está dando a opinião de alguém, né? Ou fazendo referência ao que alguém já falou sobre determinado assunto. Mas se você vai tratar um texto de opinião ou o que a gente vai chamar de texto, de artigo de opinião, né? Justamente é você colocar a sua argumentação, a sua persuasão sobre um determinado tema, né? Então você vai argumentar e você vai dar a sua informação sobre aquele determinado tema. Por isso que geralmente são assinados pelo autor, né? Um artigo de opinião, quem vai ser o autor? Você que deu a opinião sobre aquele determinado assunto. Nós vimos aqui, né, que cada pessoa ele tem uma forma diferente, um posicionamento diferente sobre determinados assuntos. Alguns concordam, outros discordam, então vale muito aí da visão da pessoa, né? São produções veiculadas no meio de comunicação, que eu disse a vocês que tem blogs, tem jornais que trazem sempre a opinião de alguém analisando um determinado tema, né? Por exemplo, nesse momento que a gente está em pandemia, cada um tem uma visão diferente, né, sobre esse tema. Esse momento que a gente está estudando, né, um estudo completamente voltado para o lado mais midiático, cada um em sua casa. Então, cada um de vocês tem a sua opinião sobre esse modelo de estudo, né? Então, vale aí a opinião de cada um. Possui uma linguagem simples, né? Porque tem que ser algo fácil da pessoa entender, objetiva, porque você não vai fazer muitos arrudeios, né? É um gênero textual que geralmente é muito cobrado em provas, né? Porque você vai trabalhar com argumentação, então ele pode pedir a sua argumentação, sua opinião sobre um determinado ponto. E subjetivo, devido a essa questão da pessoalidade. Abordam temas da atualidade, né, como eu já falei a vocês, possuem títulos polêmicos e provocativos, porque você vai chamar a atenção do leitor para esse título, né, justamente para ele possa ler o seu texto, e contém geralmente verbos no presente ou no imperativo devido à sua opinião, né? Então, como é um texto escrito em primeira pessoa, então geralmente, e analisando um fato do cotidiano, então eu tenho muitos dos verbos voltados para ir para o presente, né? Porque eu vou falar de algo do agora, ok? Então, depois disso, nós vimos esses textos argumentativos em meio digital, né, no capítulo 2. Se no primeiro eu aprendi a escrever um texto de opinião, aqui no capítulo 2, onde é que eu posso encontrar esses meios
esse gênero textual? Eu posso encontrar no meio digital. Então, lá no meio digital, nós podemos encontrar esses textos argumentativos, né? E o texto de opinião é um deles. Como eu falei a vocês, a gente pode ter blogs em que a pessoa faça análise do que aconteceu no dia a dia, né? Um fato aí narrado. E para esse texto, né, o nosso material ele foi bem legal, que ele trouxe os tipos de argumentação, né? Então aí nós podemos ver como os textos argumentativos eles poderão ser escritos. E eu apresentei para vocês vários tipos de parágrafos, né, mostrando a argumentação de autoridade, né? É quando alguém publicamente conhecido pode ser uma autoridade no assunto no qual se trata. Eu disse a vocês que a argumentação de autoridade é quando a gente tem com uma pessoa de uma determinada área falando sobre um determinado tema. Por exemplo, eu tenho esse momento da pandemia, tem muitos médicos, a galera da saúde estão dando entrevistas porque eles são as pessoas que estão tendo contato com esse vírus, como é que eles estão tratando esse vírus, né? Então, eu chamar um médico para falar sobre a temática do coronavírus, então eu tenho o quê? Alguém que tem a autoridade, eles têm em falar sobre um determinado tema devido à formação que eles tiveram, né? Então, eu posso utilizar aí, né, alguém de alguma determinada área, né, que falou algo, ou que disse algo, que explicou algo, para eu fazer como base a minha argumentação, né? É a argumentação por evidência, né? No caso que aí a tese é justificada através de pesquisas, de dados revelados, dados estatísticos. Então, para mim comprovar a minha opinião, eu posso utilizar com base em pesquisas feitas, em dados feitos, né, analisando gráficos e tudo mais. A argumentação por comparação, né, é quando eu posso fazer a comparação de determinados pontos dentro de uma argumentação, comparando um ponto com o outro, né? Um é mais relevante do que o outro, mas mesmo assim ele não pode deixar de ser tratado, né? E a argumentação de exemplificação é quando eu posso dar em meios de exemplos que vão justificar a minha argumentação, né? Então, essa parte argumentativa, né, ela vai ajudar até mesmo a gente a escrever o meu texto de opinião, né? Porque tanto o texto de opinião como esses textos argumentativos, a base dele é justamente a argumentação, né? Como eu vou defender um determinado tema, como eu vou defender uma determinada temática, né? E nós vimos aqui que esses textos, eles têm uma estrutura básica, né, de uma introdução, que eu vou apresentar o tema, um desenvolvimento, que eu vou explicar a minha argumentação, que eu vou desenvolver a minha argumentação, né, quais os pontos que eu vou considerar da minha argumentação, e a conclusão, que é o fechamento desse meu texto, né, dizendo aí, levantando a tese, confirmando aquilo que eu falei ao longo do meu texto, né? Depois disso, nós mudamos aí de gênero textual, né? A gente sai do lado argumentativo e o nosso material traz algo bem diferenciado para a gente, que é o estudo no texto teatral. Então, na unidade 3, no capítulo 3, né, a gente vai estudar esse texto do teatro, certo? Nós vimos que é um texto que ele vai estar voltado para a apresentação e dramaturgia, né? Porque eu não vou ter apenas um texto para se ler, eu vou ter um texto para interpretar de uma forma corporal. Então, a gente entra no lado da dramaturgia. Então, com características desse gênero, né, que nós vamos estar em um momento que nós vamos ter um texto mostrado na sua atuação dentro de um teatro, né, toda aquela estrutura de um teatro, de iluminação, de encenação, ok? Então, nós vimos que são textos encenados, não apenas uma leitura simples, né, mas é uma leitura diferenciada. É um texto voltado para o gênero narrativo. Por quê? Porque eu vou ter histórias contadas, mas de uma forma diferente, porque nós vamos ter o diálogo entre os personagens.
O texto narrativo, aqui o texto teatral, ele está na narração, mas ele aparece para a gente com uma forma de diálogo. Vocês viram que no material de vocês e na nossa aula também, nós temos aí um texto teatral em que eu vou ter o nome do personagem e do lado eu tenho a fala dele. Então eu vou saber como é o enredo dessa história através do diálogo dos personagens. Por isso que é a utilização do discurso direto. No discurso direto eu tenho a fala do personagem, né? Então o texto inteiro eu vou ter a fala do personagem, né? Lembrando que sempre no início, né, do ato ou da cena eu sei onde é que está acontecendo o ambiente daquela cena. Né? Então eu vou ter atores que vão ler e interpretar esse texto. Quem vai escutar esse texto vai ser justamente a plateia, né? Que a plateia não vai estar lendo, mas eles vão estar vendo a interpretação. E essa interpretação é feita geralmente em palco. Mas nós vimos também que existe o teatro de rua, né? Que o teatro de rua é um outro ambiente, né? Então não tem uma utilização, a iluminação vai ser do dia a dia, o figurino é bem simples, né? E através da interpretação a gente vai ter o acúmulo de pessoas para ver aquela encenação, beleza? Vimos também que o início desse teatro se deu lá na Grécia, né, na utilização de máscaras, e depois nós tivemos os atores e as atrizes utilizando aí uma vestimenta sem máscara. Vimos também que o início, né, que os atores geralmente eram homens e até mesmo para os papéis femininos eram os homens que faziam a interpretação, tanto porque eles estavam utilizando máscaras, né? O cenário geralmente está ambientado dentro de um teatro ou não, né? Porque o teatro de rua realmente é a rua. O figurino em uma apresentação mais que a gente pode dizer mais chique, né? Com várias estruturas, a gente tem um figurino bem maior, ou a gente pode ter um figurino mais simples e mesmo assim ter a interpretação, ok? E a sonoplastia, que é justamente os sons. Durante a apresentação, tem música, né? A gente tem vários musicais aí, principalmente na Disney, né? Que geralmente são marcados por determinadas músicas, né? Então, a gente tem toda essa transformação quando a gente tem um ambiente do teatro, certo? A linguagem é corporal e gestual porque o texto está sendo interpretado, ele está sendo encenado, né? Então, tem aí a utilização do corpo. A ausência de narrador, porque eu vou saber o enredo do meu texto teatral através da interpretação dos atores, ok? Então, esse foi o nosso gênero de teatro. Em seguida, o nosso material também mudou aí de gênero, né, na unidade 4, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 a gente vai estudar a entrevista. Primeiramente, nós estudamos a entrevista oral, que seria essa entrevista no trato da fala, né, da oralidade. Nós vimos que são textos informativos, vimos, né, que basicamente são textos que têm a função informativa, porque eles vão passar informação, né? É um gênero com a entrevista que está bem atrelado, né, à questão da notícia, da reportagem, né? Então vocês poderão ver a utilização também na entrevista nesses outros gêneros. Devido a isso, né, de passar informação, os meios de comunicação bastante utilizados são jornais, revistas, rádio, televisão, né? Essa entrevista oral, ela também tem outras características, que ela pode ser uma entrevista jornalística, ela pode ser uma entrevista para emprego, uma entrevista psicológica. Então, essa entrevista, ela vai modificar a sua tipificação. Não apenas de repórter, mas também eu posso ter outras situações do meu cotidiano que eu também vou utilizar a entrevista. Há uma entrevista, a utilização básica de 2 elementos, que é justamente o entrevistador que vai fazer as perguntas e o entrevistado que vai dar as respostas. Tem como marca a linguagem dialógica, porque é o diálogo, um pergunta, o outro responde. O discurso direto, né, a subjetividade, porque cada pessoa entrevistada tem a sua opinião sobre um determinado tema, e uma mescla da linguagem formal do informal, porque
A linguagem formal, quem está fazendo a pergunta, né, sempre voltado para as regras do português, e o informal, porque devido, como nós estudamos aqui, a situação social, condição social, escolaridade, a gente pode ter uma resposta mais do trato informal, certo? Então, nós vimos que é um gênero que tem título, né, que vai chamar a atenção, a apresentação no primeiro parágrafo de quem vai ser entrevistado e a sequência das perguntas e respostas, né? Depois disso, vocês fizeram um trabalho uma entrevista oral, nós vimos a entrevista escrita, que tem basicamente a mesma estrutura da entrevista oral, sendo que agora eu vou ter aí que colocar esse meu texto no papel, né? Então, ele segue com a apresentação do título, a apresentação da pessoa e as perguntas e as respostas. E nós vimos aí, dentro dos nossos estudos, a variação que eu posso colocar aí como na parte das perguntas e das respostas, né? Na primeira pergunta e na primeira resposta, eu coloco o nome do entrevistado e o nome do entrevistador, juntamente com as perguntas e as respostas. Nas seguintes, eu posso repetir o nome, ou nós vimos na nossa aula que eu também posso colocar somente a inicial maiúscula, né? E quando eu estou com essa entrevista no meio virtual, eu posso ter essas perguntas em negrito ou uma fonte diferente da resposta. Então, basicamente, foram esses gêneros textuais que nós trabalhamos no nosso material, certo? Então, nós vimos aqui as características principais, ok? Desses gêneros textuais, as características bem básicas, o que eu preciso realmente saber desses gêneros, né? E vocês fizeram também as produções, certo? Que depois a gente vai dar o visto aí nessas atividades. Lembrando que na agenda de vocês vai uma atividadezinha também de revisão, né? Com questões voltadas para esses gêneros que nós estudamos, que a gente vai fazer uma revisão agora voltada em resoluções de questões, ok? A aula de hoje foi apenas para a gente ver a parte teórica, beleza? Até a nossa próxima aula.